Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Não merecemos ela, mas o Senhor, sempre com a Sua misericórdia, com o Seu amor, que nos persegue, Pai, a cada momento, o Senhor se faz presente para nos inundar de alegria, com o Seu Santo Espírito, com a Sua sabedoria, com a Sua iluminação. Pai, obrigado, somos gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste santo e bom lugar. Amém. Esteja conosco nos iluminando para o entendimento da palavra e que o Senhor possa também abrir nosso coração para mais um louvor que nós vamos, neste momento, escutar e adorá-lo por meio dele. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez na série que eu falei com vocês, se lembram? E eu vou nela, sabe? E a gente, o que eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, né? Quantas doutrinas que a gente tem mesmo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia? 6 doutrinas. Que? Uma doutrina? 6 doutrinas de advências. Exatamente, 6 doutrinas e 28 crenças. 6 doutrinas e 28 crenças. Nós já trabalhamos quantas doutrinas aqui até agora? 3, irmã? 4 hoje? E aí? Hoje é 4. Hoje é 4? E aí, Jéssica? Terceira A Bíblia. morte. Terceira morte. A Bíblia, a Trindade e Deus Pai. Terceira. A Bíblia, a Trindade e Deus Pai, hoje é a 4. Depois vocês podem ver no vídeo aqui que está gravando que eu perguntei certo. Eu perguntei quantas doutrinas. Eu não perguntei crenças. Doutrina somente uma até o momento. E a pergunta foi certa. O vídeo aqui é a prova. Uma doutrina que a gente trabalhou. A doutrina de Deus. Somente uma doutrina, a doutrina de Deus. E as crenças, como nós já trabalhamos já a crença da Bíblia Sagrada, a crença da Trindade, a crença de Deus Pai, e hoje nós vamos para a quarta crença, que é a crença de Deus Filho. E como eu tinha explicado lá no primeiro dia, essas crenças, elas estão dentro das doutrinas. Doutrinas são 6, crenças 28, e obviamente vão haver várias crenças que vão estar dentro de uma doutrina, outras crenças que vão estar dentro de outra doutrina, outras crenças que vão estar... E assim sucessivamente. Eu gostaria, para nós darmos início ao nosso estudo de hoje, que nós vamos falar sobre a crença de Deus Filho, convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de João. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente quem aceita Cristo no coração tem a vida eterna. E Deus enviou Jesus justamente para que a vida eterna fosse dada, fosse presenteada para nós, seres humanos, que nos desligamos desta vida eterna por ocasião do pecado. Vocês percebem que o Adão, quando ele pecou, quando Adão e Eva pecou, lá em Gênesis mesmo, é dito que Deus ele tirou Adão e Eva lá de onde eles estavam, e ele também colocou anjos protegendo lá a árvore da vida, justamente para que Adão e Eva não comessem da árvore da vida, para que eles não vivessem para sempre.
Ou seja, não existe pecador imortal. Isso aqui já é um outro tema já, mas eu gostaria de dizer também, já que não existe pecador imortal, não existe um fogo a queimar para todo sempre. Né? E Cristo veio aqui para que nós, que não somos imortais, porque não existem pecadores imortais, pudéssemos receber a vida eterna, vivermos para sempre, recebermos a imortalidade por meio do sacrifício dele. Isso nós vamos tratar hoje também nesta crença, que é a crença de Deus Filho, e a doutrina é a doutrina de Deus. Vamos lá, pode passar. A encarnação. A encarnação, profecias e cumprimento. O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado de seu conselho plenamente sábio. Demonstrou convincente, e ali são os versículos, né, que vocês podem ir, vai ficar guardado ali, vocês podem ir conferindo na Bíblia, ou agora mesmo se desejarem. Demonstrou convincentemente o seu amor. De acordo com esse plano, seu Filho foi determinado antes da fundação do mundo como sacrifício pelo pecado e a esperança da caída raça humana. Tudo sem Cristo é nada. E se você não tem nada com Cristo, você tem tudo. Amém. Sabe? Cristo, ele é a esperança da raça humana. Cristo, ele deve ser a motivação de todas as nossas motivações. Você pode estar motivado a ter uma boa saúde. Isso é algo louvável, isso é algo muito bom. Mas Cristo, ele deve estar por trás dessa motivação. Ele deve ser a base dessa motivação de ter uma boa saúde. Você pode estar motivado a ter um bom relacionamento conjugal, ou um bom namoro, ou um bom relacionamento com seus amigos, mas Cristo, ele deve ser a base dessa motivação. Você pode estar motivado também a ter uma vida financeira melhor. Cristo, ele deve ser a base dessa motivação. Quando Cristo, ele deixou de ser a base, quando Deus, ele deixou de ser a base da motivação de Adão e Eva, eles caíram em pecado. Pode passar. Após o surgimento do pecado, Deus instituiu na terra sacrifícios animais com o objetivo de ilustrar a missão do Salvador vindouro. Esse sistema simbólico dramatizava a maneira pela qual o Filho de Deus haveria de erradicar o pecado. A gente vê em todo o Antigo Testamento e também lá em parte do Novo Testamento que eram oferecidos animais, eram oferecidos sacrifícios. Esses sacrifícios, eles tinham o objetivo de enfatizar de uma maneira muito forte na mente dos adoradores a penalidade do pecado. Mas como assim? Queridos, o que acontece é que a nossa geração, a nossa época, nós já desenvolvemos, infelizmente, talvez uma insensibilidade em comparação com aquelas primeiras pessoas logo depois que surgiu o pecado. Hoje em dia, quando uma pessoa, no geral, quando as pessoas veem animais mortos, elas não têm tanta dor como tinha antigamente. Se o Adão, ele estivesse passando e ele visse um cachorro morto, a dor dele seria muito maior do que a nossa dor hoje. Não quer dizer que a gente é do diabo, nada disso não. É só que a gente já recebeu tantas estimulações de morte, quando a gente vê morte, é mais uma morte. Entende? Não é que a gente é mal, que a gente é do diabo, mas é mais uma morte que está tendo ali. Antigamente não. Antigamente o Adão não estava acostumado com morte. Então quando Deus falou lá para o Adão, olha só, Adão, o pecado é algo muito grave, Adão. E qual foi uma melhor maneira, uma das melhores maneiras que Deus poderia mostrar isso para Adão? Foi fazendo o que? Adão, olha só, um animal vai ser sacrificado. Mas por quê? Porque ele simboliza que eu mesmo vou ser sacrificado.
E Adão ele pôde sentir a dor de uma maneira muito forte. E ele pôde rejeitar o pecado de uma maneira muito forte também. Ele pôde ver o pecado como é de fato o pecado. Horrível, horroroso. Ele olhou o pecado com toda a desprezabilidade que o pecado ele merece ser olhado por nós. E as pessoas também, muitos lá olhavam assim, cara, a morte, o pecado ele causa a morte. Mas só que hoje, de repente, a gente olha assim e talvez não vê tanta significância naquilo lá. Mas na realidade tinha uma significância muito forte. E hoje a gente pode ver que o significado daquilo na Bíblia era a própria morte do Salvador do mundo. O pecado ele é tão mau que ele ocasiona a morte de Deus. Ele ocasiona a morte do próprio Deus. É terrível. É terrível. O pecado custou a morte de Deus. E às vezes a gente sofre, né? Sofre aqui, sofre ali, a gente passa por dificuldades. Ninguém jamais sofrerá o que Deus tem sofrido. Ninguém jamais sofrerá o que Deus tem sofrido. Jesus Cristo, ele é o maior sofredor de toda a história. E jamais alguém vai igualar o tamanho de seu sofrimento. Jamais. Por quê? Que nem o diabo sofre tanto como Jesus sofre. Claro, o sofrimento de Cristo é diferente. É um outro tipo de sofrimento, do sofrimento do diabo. Mas nem o diabo sofre tanto como Jesus sofre. Sabe por quê? Jesus sofre inclusive pelo diabo. Porque você acha que Jesus fica feliz vendo uma criatura dele sofrendo do jeito que sofre? Entende? Jesus sofre mais do que todos. Se você sofre, vamos colocar o grau de sofrimento A, B e C. O A como um grau de sofrimento maior. Se você sofre grau A, Jesus sofre A mais, porque ele sofre mais que você. Sabe? Então ele sempre sofre mais do que todo sofredor. E junta todos os sofrimentos juntos, tudo em cima de Cristo. Ele sofre por todos os sofrimentos da terra. Todos. E suportou todos os pecados na cruz do Calvário. Ou seja, ele é o maior sofredor de todos os tempos. E ele aguenta tudo por amor. Aguenta tudo por nós. Porque, queridos, Cristo, ele já estou passando várias coisas aqui do slide já. Cristo, ele suportou tudo. Por quê? Qual foi o motivo de Cristo ter suportado tudo? Olha só. Você imagina, Giovana, alguém chegar e falar contigo, olha só, a Jéssica e o Jean, você nunca mais na sua vida verá. Acabou. Durante toda a eternidade também, nunca mais na sua vida você verá. Como você se sentiria? Você já iria sofrer, certo? E a única maneira de Deus evitar ele nunca mais ver os filhos dele, a única maneira de Jesus evitar isso seria vindo aqui e morrer na cruz para que houvesse uma possibilidade de não separação. Assim como você quer viver para sempre com os seus filhos, Jesus ele quer viver para sempre com os seus filhos. E a única maneira de ele não se separar, porque Jesus não gosta de separação. Você imagina, Jonas? Você pensa, imagina se separar da Jéssica? Então, mas você imagina a dor, né? Caraca, me separar, cara, não quero isso daí. Mas vai ter que separar. Não, mas eu não quero. O que eu faço? O que eu posso fazer para não separar? Foi o que Cristo fez. O que ele podia fazer para não separar? Morrer no nosso lugar, para que ele pudesse viver, ter a possibilidade de a gente escolher ele, para que a gente pudesse viver para sempre com ele. Ou seja, ele morreu para abrir a possibilidade, porque nem possibilidade tinha. Vocês sabiam disso? Que o pecado é porque entrou simultaneamente, mas o pecado ele destrói com o livre-arbítrio. Quando Adão e Eva pecaram, se não entrasse ali a graça,
eles não teriam mais força para decidir pelo bem. Eles não teriam. Eles poderiam até... mas eu quero. Eles não teriam força nenhuma. Não teriam estimulação, não teriam motivação, não teriam força nenhuma. Ou seja, Cristo entrou para que eles tivessem o quê? Você lembra da inimizade lá que foi posta? Né? Foi posta uma inimizade, sabe? Entre a raça humana, sabe? E a serpente. Essa inimizade é o quê? É dando para o ser humano poder de decidir não servir ao diabo. Então, o ministério do Filho eu me arrepio, porque é algo extraordinário, é algo que enche nosso coração. O ministério do Filho é nos dar a liberdade, sabe, que a gente perdeu. É nos dar a possibilidade da escolha melhor. É nos dar a possibilidade de dizer não ao diabo, não ao tirano, não a ser dominado pelo inimigo. E a possibilidade de então servir a Deus pelo ministério do Filho. Pode passar, meu amigo. Deus prometera que o Messias ungido viria através da linhagem de Abraão. A gente sabe disso lá, né? E o nascimento dele seria divino humano. Por quê? Porque ele nasceu da Maria, mas foi algo sobrenatural. Entende? Não teve relação sexual, mas nasceu de um ser humano. Então era humano, mas era algo divino. Era algo sobrenatural. E a gente pensa até, vê lá também o quê? Que o inocente Salvador sofreria imensamente por causa dos pecados do povo. O que acontece, queridos? A gente não pode, a gente não deve cair, mais uma vez, né, não deve cair, né, quero dizer, no erro que as pessoas antigas caíram. Porque eles deixaram de ver uma parte do ministério de Cristo, né, que a gente sabe que é o ministério de sofrimento, de dor, de sofrer pelos pecados, que Isaías mesmo fala. O povo judeu, eles não queriam muito saber disso. Eles foram lá e viram as partes da glória e tudo isso, e essas coisas, né. Ontem, eu estava dando um estudo bíblico. E a gente estava falando sobre o fogo eterno, sobre essas coisas, né, que na realidade... A Bíblia tem vários textos lá, como por exemplo Jeremias 17:27, que fala lá sobre o fogo, que não ia se apagar, mas se apagou, porque é um modo de dizer lá do povo hebreu. E a gente já estudou também outros textos, mas uma argumentação que ele veio comigo para falar comigo foi a seguinte: mas olha só, se o ímpio, ele sabe que ele vai ficar queimando lá, e depois ele vai desaparecer, ele não vai ficar queimando mais... Então, não tem diferença, hein? A argumentação totalmente nada a ver, né? Totalmente triste uma argumentação dessa. Então não tem diferença ir para o céu e queimar lá no fogo, porque vai passar, vai acabar a dor e tal. Não tem diferença. Eu falei, calma aí. Você acha que não tem diferença? Imagina você ficar... Falei mais ou menos isso assim com ele. Você imagina você ficar 5 anos sofrendo câncer. Tem diferença isso? Claro que tem diferença, querido. Você imagina, meu amigo, você ficar 5... Ah, não, mas vai acabar. Mas, cara, tá bom, vai acabar, mas... 5 anos gemendo com câncer lá, sofrendo, agonizando... Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença, né? Tranquilo, 5 anos gemendo. Só porque vai acabar, tá tranquilo. Querido, como é que não tem diferença? E outra coisa também que eu falei... Esse pensamento de que, o inferno vai acabar, embora tenha diferença, eu disse, olha só, esse pensamento aí, quando eu era do mundo, eu também tinha. Vou ficar queimando e depois vou morrer e vou acabar tudo. Mas eu expliquei para ele, olha só, irmão, o que acontece é o quê? A gente não deve ter argumentação humana para dizer doutrinas bíblicas. A gente deve o quê? E na Bíblia? A Bíblia fala isso? A Bíblia usa essa argumentação? Então isso é coisa humana. Isso é coisa humana, não é Bíblia. A gente precisa acreditar na Bíblia independente de argumentação humana. A gente precisa ver o que está escrito. É isso? Não, mas aí o ímpio... Não, calma aí. Argumentação humana. Não quero saber disso, mas aí o ímpio, mas aí... Não, o que está na Bíblia?
Ah, mas e o ímpio não vai pensar ou não sei o quê? O que está na Bíblia? É a Bíblia, não é argumentação humana, não é o que o ímpio vai pensar, o que o justo vai pensar. Bíblia. O que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala? Ah, não é isso. Então, Bíblia. Vamos para a Bíblia. Argumentação humana, pensamentos humanos. Por que eu estou falando isso? Porque o povo lá judeu, eles tinham esse texto aí, querido. Eles tinham Isaías 53. Mas, porque ouviram coisas diferentes, ouviram argumentações diferentes de várias coisas, e os líderes focavam de maneira muito forte no poder do cetro, do Messias que iria dar glória, e aí interpretavam muitas coisas erradas. Eles rejeitaram entender este texto de sofrimento. É muito melhor entender coisa de bonança, né, cara? Coisa boa para a nossa vida. O profeta chega e fala: ó, você vai passar por muitas dificuldades, você vai sofrer pra caramba e vai ter uma doença que você vai ter que suportar ela durante 7 anos, hein? Aí chegou outro profeta: olha só, você vai ser bem sucedido, terá uma boa saúde e sua família vai só prosperar, inclusive financeiramente. Você vai morar agora num lugar de muita segurança. É muito mais confortável acreditar no profeta que está falando só coisa boa. Mas aí a gente tem que ver, calma aí, qual procede de Deus? E talvez a gente pode chegar à conclusão de que aquele lá que está falando as mazelas, que está falando a verdade. O outro lá é instruído pelo inimigo. Então devemos tomar cuidado. Vamos lá. Ocasião de seu ministério e morte. A gente vê ali, né, a profecia de Daniel, que até quando viria o Messias, nas 7 semanas, mais de 62 semanas, as profecias do Antigo Testamento falavam sobre quando o Deus Filho viria a esta terra. Porque o Antigo Testamento ele enfoca, ele é em torno da vinda do Messias. Ele quer falar da vinda do Deus Filho. E fala da vinda do Deus Filho. E mostra, inclusive, o ponto exato da profecia em que o Deus Filho viria a esta terra. Pode passar. As duas naturezas. Isso é algo importante. Ao declarar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o apóstolo, lá em João 1,14, o apóstolo estabelece uma profunda verdade. A encarnação de Deus Filho é um mistério. Uma profunda verdade, ponto. A encarnação de Deus Filho é um mistério. A Escritura identifica esse ato de Deus manifestar-se em carne como um mistério da piedade. 1 Timóteo 3, de 16. A Bíblia tem muitos mistérios, inclusive outra coisa. Deus Filho, ele veio aqui na Terra, encarnou, e quando ele morre, mas e aí? Ele não era Deus? Como é que funciona essa questão da morte da natureza humana de Cristo, não morte da natureza divina? A natureza divina não morreu, então? Somente a natureza humana morreu? E aí, o que aconteceu? Morreu ou não morreu? Eu vejo defensores da não morte da natureza divina e morte da natureza humana. Vamos lá, vamos continuar. Pode passar. As duas naturezas de Jesus Cristo, verdadeiramente Deus. Ele era onipotente e continua sendo onipotente. Ele não muda, né? Se lembra lá de Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo hoje, ontem, permanece para... Ontem, hoje é o mesmo e permanece para sempre. E os outros versículos ali a gente vai falando também sobre características de Deus. De João 5,26, fala da existência própria, e ele é onisciente. Colossenses 2, versículo 3. Vai passar. Poderes e prerrogativas. As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado tanto como Criador, como sustentador. Então, Cristo, ele cria todas as coisas, o Deus Filho, e ele sustenta também todas as coisas. Criador e sustentador. Nome, Mateus 1,23, testemunho pessoal. O próprio Jesus pretendeu igualdade com Deus. Inclusive, aquela
A gente pode ver, né, claramente, Jesus em determinado momento, quando ele cura uma pessoa e ele perdoa os pecados. Por quê? Porque estavam falando, como é que ele tá fazendo, querendo fazer isso daí, ou ele está fazendo isso daí, com que autoridade ele faz isso? Então Jesus ele foi e falou, o que é mais fácil? Curar uma pessoa, ou perdoar os pecados, ou dizer para a pessoa levantar e andar? O que é mais difícil, né, melhor dizendo? O que é mais difícil? Qual dos dois? É óbvio. Qual? Curar ou perdoar? Perdoar. Uma pessoa está doente e perdoado, você enfrenta a doença. Agora você, com a doença, ele foi perdão. Você vai ver no contexto ali. No contexto. O que Jesus estava querendo mostrar para aquele povo ali? Vamos supor, tá bom, eu sou um ser humano qualquer, né? Vamos supor que eu seja um ser humano qualquer. Então o que é mais fácil para um ser humano qualquer? Ele dizer, está perdoado, ou levanta-te e anda e a pessoa se curar e sair andando? Está perdoado. Perdoar é bem mais fácil falar. Você está perdoado, porque eu sou Deus. Cara, qualquer um pode falar um negócio desse. Eu posso falar aqui pro Carlos, Carlos, eu perdoo os seus pecados porque eu sou Deus. Tranquilo, posso falar isso. Eu posso falar, é fácil para mim falar um negócio desse. Agora, o Carlos chega e fala, cara, eu tô com um problema aqui no estômago, cara, tô com uma doença aqui no estômago. Eu vou chegar e falar o quê, Carlos? Vai do médico. Ou seja, chegar e falar, você está curado do seu estômago agora. Por causa, eu estou curado mesmo. Ou seja, Jesus ele curou a pessoa ali argumentando, olha só, eu tenho tanta autoridade para perdoar pecados, sabe, que eu inclusive vou além. O poder de Deus está comigo. Se o poder de Deus não estivesse comigo, ele não me daria autoridade para provar que eu tenho autoridade para perdoar pecado, fazendo o que eu vou fazer agora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A pessoa foi lá e levantou. Ou seja, isso daí dava evidência da autoridade que ele tinha quando ele perdoou pecados. E já que ele perdoar pecados ali, não é perdoar pecado igual a gente se perdoa aqui não, sabe? É algo mais profundo, sabe? É uma absolvição dos pecados da pessoa, sabe? Anteriores. É algo diferente. Aqui é para um bom relacionamento. Eu perdoo você me perdoa, não levo mais em consideração, mas não é algo de purificação, não é algo desse tipo, sabe? Aquele perdoar pecado ali é o perdoar pecado de Deus que Jesus fez. Mostrando o quê? Que ele era verdadeiramente Deus. Porque esse tipo de perdão ali eu não posso dar para ninguém, sabe? Eu posso até falar que dou. Eu te dou perdão de purificação. Eu posso falar, é mole. Falar é fácil. Mas na realidade não tem poder para isso, né? Nenhum ser humano tem. Mas Cristo não era uma pessoa comum. Ele era Deus Filho, então ele podia fazer isso sem dúvida. Vou passar. A Bíblia testifica que, em adição à sua natureza divina, Cristo possui a natureza humana. A aceitação desse ensinamento é crucial. Inclusive, ali nesse texto bíblico ali é dito que as pessoas que não aceitavam essa verdade não proviam de Deus, sabe? Quem não aceitava que Jesus tivesse vindo em carne. Então é crucial a gente aceitar essa realidade. Ele veio em carne, mas ele continuou sendo Deus. Eu fico imaginando assim, gente, essa ideia fica na minha cabeça, que às vezes eu fico assim, cara, não é possível. Acho que os discípulos não entenderam isso muito bem. Eu acredito que os discípulos não entenderam isso muito bem. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o quê? Era o Messias, eles acreditavam, mas o entendimento deles se ampliou muito depois que Jesus morreu e ressuscitou. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o entendimento deles, porque se até quando Jesus morreu, eles ficaram, os discípulos lá ficaram, poxa, caramba, acabou a nossa esperança, né? Rapaz, eles não entendiam muito bem, muita coisa de Cristo ali. Eles pensam, mas morreu, cara, e agora
Eles não entendiam, né, cara? Eles tinham uma cabeça muito limitada ali no que se refere ao entendimento das coisas. Então, eu acredito que os discípulos não entendiam de uma maneira... Eles não entendiam, sabe? Aparentemente, eles não entendiam que era Deus que estava ali andando com eles na terra. Sabe? Deus ali andando com eles. Porque eles queriam contestar até Deus, pô. Mas um profeta dá para contestar. Entende? É mais ou menos isso. Então, é o que eu creio pelo que eu leio ali na Bíblia. Eu entendo assim, um profeta, não é profeta, mas profeta pode dar uma sugestão, porque profeta, né? É profeta. Moisés errava, Abraão errava, Davi errava. É um profeta, sabe? Então, aí, mas isso aqui é bom mesmo. Não é possível. Então, eles tratavam Jesus não como um Deus, não como o Deus. Não tratavam Jesus muitas vezes como Deus, eles tratavam Jesus como uma pessoa que era extraordinária, cheia do Espírito Santo, que eles não viam realmente pecando, era uma pessoa que parecia, que para eles, cara, ele é santo mesmo, cara, ou ele não peca, ou ele parece que não peca. Eles tinham uma visão de Cristo uma estima muitíssimo elevada mesmo, mas parece que eles não entendiam que eles estavam ali do lado daquele que nunca teve início, nunca terá fim, tinha todo o poder, tinha toda a sabedoria, ele é o Deus eterno que estava ali do lado deles. Por isso eu acredito que eles se arrependeram. Eles ficavam discutindo, eles ficavam batendo boca lá quem seria o maior, e ficavam, Senhor, faz isso. Então eu acredito que eles, no futuro, eles se arrependeram muito daquilo que eles fizeram, entende? Do que eles deixaram de aproveitar do Cristo que se encarnou. Pode falar, amado. Eu creio que os discípulos, né, eles não entenderam enquanto Cristo estava aqui, porque foi necessário, né, que o Espírito Santo, né, descesse, para que desse entendimento. Da mesma forma que até hoje, se eu leio a Bíblia sem orar, sem pedir o entendimento, a iluminação do Espírito Santo, eu não vou entender. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já li, ouvi e não consigo entender. E na hora que a gente ora e pede, Senhor, me dá entendimento, para que eu entenda o que o Senhor quer passar para mim, foi como discípulo, né? Só com a descida do Espírito Santo é que eles começaram a entender o que estava acontecendo, inclusive a morte de Cristo, né? Que até então eles não entendiam por que Cristo tinha se deixado morrer, né? Eles achavam que ele ia, talvez, ali ele ia fazer alguma coisa, né, na cruz, e não ia morrer, porque eles achavam também que ele ia reinar aqui na terra, enquanto que o reinado de Cristo é celestial, né? Tanto que a mãe de Tiago e dois deles, né, que pediu para que no reinado de Cristo ele colocasse os dois filhos dela, um na direita e o outro na esquerda dele. Então, assim, Obrigado pela... Obrigado pela participação, amada. Vamos lá. Nascimento, sobre as duas naturezas de Cristo, né? Nascimento, desenvolvimento de Cristo, ele foi identificado como homem e as características dele. A gente sabe que Cristo ele teve uma infância, necessitou ser cuidado, ele era um ser humano, mas não era nunca foi uma criança como as outras. Em qual sentido? No sentido de ele nunca ter pecado, na sabedoria que ele tinha para se relacionar com as pessoas, sempre foi uma pessoa diferenciada, sabe? Nesse sentido, de ser imaculado. Bom, pode passar. Ele foi enviado em semelhança de natureza pecaminosa. A experiência com a tentação, ele enfrentou a tentação, mas ele nunca cedeu. Queridos, muitas pessoas também podem ser tentadas a pensar, mas será que aquilo lá não era tudo um teatro? Na realidade, a vida de Cristo que não era um teatro. Se fosse um teatro, ele não teria morrido. E se fosse um teatro também, aquelas tentações não seriam verdadeiras. E se não seriam verdadeiras, meu irmão, acabou a vida pra gente. Por quê? Eu quero dizer isso? Porque Deus seria um mentiroso. E se nem Deus eu posso acreditar, aí acabou tudo. Se eu não puder acreditar nem mesmo em Deus, cara, então
Eu preferi nem ter nascido. Estou falando aqui com vocês com toda a sinceridade. Se eu não pudesse acreditar nem mesmo em Deus, eu iria me considerar, cara, que miséria, cara. Para que eu vim nascer? Eu gostaria realmente de nunca ter nascido, nunca ter vindo neste mundo, cara. Porque, infelizmente, a vida é uma miséria total. É uma decadência a cada dia, porque a vida aqui é uma decadência. Como, Fábio? Não estou falando que você não vai crescer na vida, você vai desenvolver, mas ela é uma decadência. Você vê aqui que quando você tem 30 anos, você pode até se sentir forte, não, eu estou forte como eu tinha 20. Dificilmente. Você pode estar animado, mas dificilmente você está forte com tanto vigor como quando você tinha 20. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, um cara lá que ele não incentiva as pessoas a verem isso. Mas o cara lá vai lá e é lutador de MMA ou lutador de boxe. O cara pode treinar o que for. Se ele tem 30, ele luta com um cara de 20, há uma diferença. Vamos supor, se um tem 40 e luta contra um cara de 30, há uma diferença muito grande. Entende? Há uma diferença muito... Ah, mas o cara de 40 está treinando, está bem fisicamente. Se o outro também está treinando e está bem fisicamente, há uma diferença muito grande. Deu um exemplo aqui, boxe, MMA, essas coisas. Agora, se você vai lá e analisa futebol também. Não, mas o cara de 40 lá está treinando. Futebol, como todo é mais conhecido, fica mais fácil de a gente entender, né? Futebol, o cara está treinando, ele tem 40 anos, pô, mas está treinando, tá treinando bastante. E o outro, ele tem 30, também está treinando bastante. Você acha que 40 anos, cara. 40 anos. Está acabado no futebol já, geralmente. Não aguenta mais correr direito. Tá acabado. A pessoa, né, a pessoa vai pensar aqui, pô, Fábio, pô, eu tenho 45, eu tenho 43, tá falando que eu tô acabado. Se fosse pro futebol, você ia estar... Já era. O futebol... O que eu quero dizer com isso? Futebol, irmão, não vai. O que eu quero dizer com isso, filho? Não é nada pra ofender ninguém, eu também estou envelhecendo, né? Todo mundo está envelhecendo, sabe? Não que tem 40 tá velho, mas pro futebol tá velho. Eu, se eu fosse querer jogar bola, eu também já estaria velho, cara. 31 anos, começar a jogar bola com 31 anos, já vai começar velho. A pessoa vai falar assim, começar velho já. Ou seja, eu estaria acabado já. Eu quero dizer, aqui a gente vai acabando a cada dia. A gente vai acabando, essa é uma realidade. E se não existisse Deus, cara, a vida seria uma morte a cada dia. Cada dia eu estou morrendo. Seria um profundo desânimo. Agora pode passar aí, vou passar. Olha só, vamos lá. As duas naturezas de Cristo. Impecabilidade. É algo completamente óbvio que a natureza divina de Cristo era isenta de pecado. Mas o que dizer da natureza humana? A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado. Assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consequências da pecaminosidade, não a própria. Foi um com a raça humana, exceto no que diz respeito ao pecado. Querido, eu vou dando sequência aqui porque a gente já... Tá bem, o tempo tá bom, né? Não demorei quase nada até agora, mas... Tô brincando, querido, olha só. O que acontece, olha, vou dar continuidade pra gente adiantar. Olha só, o que acontece? Cristo, ele tomou a natureza humana. No que se refere a quê? No que se refere às fragilidades, eu vou ser mais específico, no que se refere às fragilidades e decadência no decorrer dos séculos e milênios. Por quê? Quando Adão ele tinha terminado de pecar, Adão não estava tão fraco igual a gente. Ele tinha uma mente muito mais inteligente, ele era muito mais inteligente, a memória dele era muito menor, e eu suspeito que, em decorrência dessa decadência também, que foi necessário começar a escrever as coisas. Porque a gente começa a embaralhar tudo. Uma pessoa falou uma coisa, daqui a pouco a gente fala que a pessoa falou outra. Não é porque a gente está de maldade, é porque a gente, às vezes, a pessoa falou várias coisas, a gente entendeu alguma coisa ali errado, então precisa de papel. Antigamente eles tinham uma memória muito melhor, eles tinham uma mente muito mais saudável.
Entende? Por exemplo, a Bíblia. Antigamente era transmitido oralmente lá, o que as pessoas aprendiam, mas a decadência foi sendo tão grande, tão grande, tão grande, que hoje seria completamente inviável transmissão oral. Porque a gente não lembra nem o que as pessoas falaram com a gente ontem direito. Pô. Então aí, oralmente, seria totalmente inviável. Então a gente precisa do quê? Está toda hora lá na Bíblia. Isso daqui. Só fala, não, mas tem um texto bíblico que diz assim, assim, assim. Pô, até que já leu a Bíblia 10 vezes. Pô, mas que texto é esse que eu não conheço? Mostra aí. Por quê? Porque a memória está um bagaço já. Está um bagaço, querido. Até a pessoa com a melhor memória do mundo, a memória dele está um bagaço, comparada com a memória de Adão. Então Cristo, ele pegou a natureza humana no bagaço. Entende já? Não tão bagaço igual a nossa hoje. Mas, porque cada vez fica pior mesmo, cada vez fica pior. Mas no bagaço de 4.000 anos lá de pecado. Então o corpo já não era tão forte, ele era menor, a memória já não era a memória lá do Adão. Ou seja, ele pegou essas fragilidades. E qual fragilidade que ele não pegou? Ele não pegou a fragilidade do pecado dentro da natureza dele. Ele não tinha a natureza pecaminosa. Porque olha só, tem uma coisa, o que Davi fala? Em pecado me concebeu a minha mãe. Para ser um pecador, a gente não precisa cometer pecado. É só a gente já nascer em pecado. Porque nascer em pecado é nascer inimigo de Deus. Nascer com a natureza pecaminosa é nascer com a inimizade contra Deus, sendo um inimigo de Deus natural. E Jesus, ele não poderia ser um inimigo de Deus natural. Ou seja, ele não poderia ter o quê? A natureza pecaminosa dentro dele. Cristo, ele foi tentado, mas foi tentado em outros aspectos. Não por causa de uma natureza pecaminosa, mas em outros sentidos, Cristo foi tentado a se desviar do plano que ele estava proposto. Eu vou te dar um exemplo aqui também. Quem quer morrer? Ninguém quer. E Jesus falou, Pai, se possível, afaste esse cálice de mim, porque eu não quero morrer. E o diabo estava ali para dizer o quê? É isso aí, cara. Morre por esse povo, não. Morre não, porque... Ou seja, ele não queria morrer. Ele foi tentado. Mas não se refere à natureza dele inata como algo pecaminoso, mas ele foi tentado. Algo também interessante, a Bíblia não fala que Cristo veio em natureza pecaminosa. A Bíblia fala que Cristo veio em semelhança de natureza pecaminosa. Semelhante. Semelhante não é igual. Por exemplo, eu posso chegar e falar, rapaz, o Carlos e a Gabi são semelhantes, né? Na maneira que eles agem, né, cara? Você percebe que há uma semelhança ali, né? De tanto que, casado e tal, há uma semelhança. Mas eu não falei que é igual. Igual, não. Semelhante, né? A gente pode até falar semelhante, parece. Mas igual é diferente de semelhante. Igual é igual, querido. É igual. Igual, mas semelhante é diferente. Cristo não veio igual. Ele não veio com a natureza pecaminosa, mas veio semelhante. Foi semelhante, porque tem muitas características que a gente tem, ele tem. Prazo e tal, a gente fala, a fragilidade, então foi semelhante. Pode passar? Pode passar. A união das duas, pode passar? A gente, aqui também, vou dar uma adiantada, o texto fala, aqui em outros slides também, de Cristo como sacerdote, como profeta e como rei. E a gente fala que ao longo da trajetória de Cristo, ele cumpriu esses ministérios, entende? Como, por exemplo, quando ele esteve aqui na terra, as coisas que ele falava, as coisas que ele fazia. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ali a gente pode ver o quê? Ele sendo a oferta, sabe? E ele também como um sacerdote, né? Ele sendo a oferta e ele é o próprio sacerdote ali, que se oferece. E a gente vê o Cristo, ele intercedendo por nós no céu. Deveria ser 3 ou pode passar? Pode passar. Durante o ministério terrestre, Jesus desempenhou tanto o papel de sacerdote quanto de oferta. Sua morte na cruz constituía parte de sua obra sacerdotal, após o sacrifício do... Como é que se diz aquela palavra lá? Como é que se diz?
Gólgota. Amém, amém, irmãos. É porque eu já vi várias pessoas já falando Gólgota. Não existe Gólgota, querido. É Gólgota. Vamos lá. Sua intercessão sacerdotal centralizou-se no santuário celestial. Vamos lá. Pode passar. Aqui, né, a gente vê que Cristo ele tem o quê? Tem o reino da graça e o reino da glória. O filho tem muitos detalhes, né, que é o Deus Filho, né, que a gente está trabalhando hoje. O reino da graça ele começou quando? Assim que Adão pecou, né, que Adão e Eva eles desobedeceram a lei de Deus, entrou o reino da graça. Assim que os primeiros seres humanos pecaram, entrou o reino da graça. Pode passar. E o reino da glória veio quando? O reino da graça, imediatamente depois que nossos primeiros pais pecaram. Então, Adão e Eva pecaram. Assim que Eva e Adão pecaram, entrou o quê? O reino da graça. E quando que entrou o reino da glória? Vai entrar o reino da glória? Quando Jesus voltar. Amém, irmão? Aleluia! É isso aí, quando Jesus voltar. Vai passar. Ali no Monte da Transfiguração foi tipo um vislumbre daquilo que a gente vai ter. Do reino da glória. Pode passar. Aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador, tornando-nos cidadãos do reino da graça hoje. Quem é que pertence ao reino da graça? Levante a mão. Aleluia! Deus seja louvado. Hoje, e nos tornaremos cidadãos do reino da glória em sua segunda vinda. Diante de nós estende-se uma vida de ilimitadas possibilidades. A vida oferecida por Cristo não é uma vida cheia de fracassos e semeada de esperanças e sonhos irrealizáveis, mas uma vida de crescimento, um caminho de sucesso junto ao Salvador. Amém. Você não deve limitar os seus sonhos. Deus, ele é o dono de todo o universo. Amém. Eu acho que ele fica muito triste quando os filhos dele... Não. Ele quer que você sonhe bem, sonhe bonito, sabe? Não se limite, não. Exatamente, nada. Ele não quer que você tenha um pensamento medíocre. Não, ele quer que você sonhe e quer que você se esforce também. Você tem um sonho, você quer algo. Legal, bom, e agora você precisa de uma coisa também. Quais são os meios que eu preciso ter para chegar neste lugar? Você nunca deve esquecer isso, porque só ficar sonhando você não vai alcançar nada. Você precisa sonhar, você deve sonhar coisas boas, coisas realmente não medíocres, porque você é filho de Deus, mas você nunca deve esquecer quais são os meios. O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Quais são os processos? E então você vai lá e se esforça também. Não, eu sou filho de Deus. Sabe por que muitos filhos de Deus não chegam a lugares muito bons, não realizam muitas vezes os seus sonhos? Porque não fazem o que deve ser feito. Não estudam o processo, não se esforçam o que é necessário, então não chegam onde ficam sonhando chegar, e ficam a vida toda sonhando e nunca chegam lá. Deus quer que você sonhe e quer que você também age, quer que você faça também. E a vida com Cristo é uma vida o quê? De progresso contínuo, é uma vida de sucesso. É isso que Ele quer para você. Ele não quer que nós tenhamos uma vida de fracasso, porque nós temos o Salvador de todo mundo. Então devemos ser os mais alegres do mundo, devemos ser os mais otimistas do mundo, devemos ser aquelas pessoas que têm alegria e que mostram em sua própria vida o sucesso de andar com o Salvador. Amém. Deus te abençoe e vamos cantar o hino neste momento, porque Ele vive. E semana que vem. E a próxima mensagem vai ser sobre qual, queridos? Deus do Espírito Santo. Amém, aleluia, Deus do Espírito Santo. Vamos lá, vamos cantar o hino porque Ele vive. Semana que vem. Senhor Deus, que possamos, Pai, estarmos firmes, te amando mais. Amém. Em decorrência do conhecimento todo que nós temos do seu amorável amor. Continue conosco,
Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém.